Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos aprender a calcular a função inversa de uma determinada função. Começando aqui com um exemplo um pouquinho mais simples, a gente tem aqui um conjunto que é o domínio, e os elementos do domínio são 1, 2, 3, 4. E aqui o conjunto B é o contradomínio. Pronto, os elementos do contradomínio, que é o conjunto B, são 1, 3, 5 e 7. A lei que relaciona esses dois conjuntos é f de x igual a 2x menos 1. Portanto, o que a gente tem? Olha, f de 1 é igual a 2 vezes 1 menos 1, que é igual a 1. Portanto, o 1 está relacionado com 1. F de 2 é igual a 2 vezes 2 menos 1, que é igual a 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. O 2 se relaciona com o 3. O f de 3 é igual a 3, aliás, 2 vezes 3 menos 1. 6 menos 1, 5. O 3 se relaciona com o 5. E para terminar, o f de 4 é 2 vezes 4 menos 1, que é igual a 2 vezes 4, 8, menos 1, 7, que é igual a 7. Portanto, o 4 se relaciona com o 7. Bom, o que eu tenho que fazer para calcular a função inversa? Eu tenho aqui o domínio, os elementos do domínio que se relacionam com os elementos do contradomínio, tá certo? Então, para calcular a função inversa, eu troco. O B passa a ser o domínio. O B passa a ser o domínio. Então, quais são os elementos do conjunto B? 1, 3, 5 e 7. E o A passa a ser o contradomínio. O A é o contradomínio. O A é o contradomínio. Então, o A tem o 1, o 2, o 3 e o 4. E eles se relacionam assim, ó. O 1 se relaciona com 1. Tá vendo que agora a flechinha volta. Antes a flechinha vinha do A para o B. Agora ela vai do B para o A. O 3 tem que se relacionar com o 2. O 5 tem que se relacionar com o 3. E o 7 tem que se relacionar com o 4. Tá bom? Desenhei essas flechinhas aqui amarelas para ficar bem diferenciado. E agora você não tem mais um f de x, né? Agora a gente tinha aqui antes um y igual a f de x. Agora a gente tem um x que na verdade é um f e eu vou representar assim, um f menos 1 de y. Tá bom? Como que eu calculo essa lei, né? Aqui a gente tem que y é igual a 2x menos 1. O y está isolado. Eu preciso isolar o x. Então fica assim, ó, y menos 1. Aliás, menos não, agora mais, né? Porque 1 passou para o outro lado. Então, y mais 1 igual a 2x. Divide todo mundo por 2. O x é igual a y mais 1 sobre 2. Tá bom? Essa é a lei que define essa função, ó, y mais 1 sobre 2. Você observa o seguinte, todo elemento do domínio tem que ter somente, se eu pegar dois elementos diferentes do domínio, os correspondentes no contradomínio também têm que ser diferentes, porque senão eu não consigo calcular a inversa. Então, para começar essa função inversa, ela tem que ser injetora. Pronto, ela tem que ser injetora. Esse é o primeiro caso. Primeiro detalhe. O segundo detalhe é, você não pode ter elementos sobrando aqui no contradomínio. Imagina que você tem um 6 aqui, ó. Esse 6 fica solto na hora de calcular a função inversa, e aí não é função mais, não obedece definição de função. Então você não pode ter um número solto ali. Essa função precisa ser sobrejetora. Conclusão. Toda função injetora e sobrejetora, né, que na verdade significa bijetora, ela também é uma função inversível, eu consigo calcular a inversa dela. Então, para eu calcular a função inversa de alguma outra função, essa função tem que ser bijetora. Tá bom? Se eu olhar aqui para um gráfico, vamos pensar numa reta que é o mais simples, né?
Se eu penso aqui numa reta, e eu tenho essa função aqui, ó, x, y, essa função faz assim, ela passa pelo 0 e 2, e aqui ela passa pelo, aliás, pelo 2, 0, e aqui ela passa pelo 0, 3. Então, o par ordenado que você tem aqui é 2, 0, e o par ordenado que você tem aqui é 0, 3. Na função inversa dessa aqui, e você tem que lembrar que ela é uma reta, né? Então, ela é sobrejetora e bijetora, é uma função linear. Na função inversa, esse 2, 0 vira 0, 2. Então, vamos fazer 0, 2. Esse ponto. E esse ponto aqui, 0, 3, vira 3, 0. Se eu representar no mesmo lugar, né? Então, fica assim. A função faz isso, ó. Tá certo? Para você calcular a inversa, na prática, o que você tem que fazer? Você traça uma bissetriz aqui que divide esses dois quadrantes, que divide os quadrantes, ó, divide o quadrante 1 e o quadrante 3, e rebate a imagem. Pronto, você tem aqui o gráfico da função inversa. Se esse aqui é o y igual a f de x, essa aqui é um y igual a f menos 1 de x. Tá? É a inversa da função f. Eu só coloquei o y porque eu estou representando no mesmo gráfico. Tá bom? Um jeito de escrever assim, a gente já aprendeu a calcular. Para calcular é só isolar o x. Espero que vocês tenham gostado da aula. Encontro com vocês em breve.